Hoje a gente vai conversar sobre a quantidade de matérias que você deve estudar de cada vez. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem com você? Eu sou o professor Paulo Guimarães e eu ajudo pessoas normais como você a conquistarem os 90% de acerto por meio da organização dos estudos. Sim, um estudo organizado faz você acertar 90% das questões nos simulados. Isso significa que você estará pronto ou pronta para fazer qualquer prova, de qualquer concurso, de qualquer nível, do jeito que você quiser e do jeito que você pretender. É isso que eu vou te mostrar hoje, explicando quantas matérias você precisa estudar de cada vez. Antes de falar da quantidade de matérias especificamente, eu preciso explicar para você o conceito de ciclo de estudos. Essa ideia do ciclo de estudos é um jeito, é uma técnica para você aproveitar o seu tempo da melhor maneira possível, porque todo mundo aqui tem um tempo limitado. De vez em quando eu rodo pesquisas, com as pessoas que me seguem nas redes sociais, com meus alunos e tal, e eu já percebi que, assim, cerca de 65% das pessoas que responderam à pesquisa disseram que estudam 3 horas por dia. 3 horas. Então, 65% das pessoas que me acompanham aqui estuda 3 horas por dia. Alguns vão achar isso muito, outros vão achar isso pouco. Alguns vão dizer, mas isso aí não dá para o cara passar em nada, não sei o que e tal. E eu vou dizer para você que essas pessoas que estudam 3 horas por dia de maneira consistente conseguem passar em vários concursos depois de algum tempo. É preciso estudar alguns meses, às vezes um ano, dependendo do concurso que você quer fazer, mas você vai conseguir 3 horas por dia de maneira consistente. Se você estuda 8 horas por dia, mas faz isso por uma semana e depois desiste, não adianta nada. Você não vai conseguir passar em concurso nenhum desse jeito. Uma semana não dá você ser aprovado em coisa nenhuma, mesmo estudando 8 horas por dia. Então, essa questão do ciclo de estudos é o quê? É uma técnica para ajudar você a aproveitar melhor o tempo que você tem. Seja quanto tempo for. Se você tem 1 hora, 2, 3, se você tem 8, estuda 9, 10 horas por dia, sei lá. Tem gente que diz que estuda 10 horas por dia, não sei. Mas mesmo assim, você vai conseguir aproveitar esse tempo que você está estudando, tá certo? Vamos lá. O ciclo de estudos, então, é esse momento, não é um momento, é um jeito de você organizar as matérias que você está estudando, para que você possa aproveitar o seu tempo de estudo da melhor maneira possível. Quando você monta um ciclo de estudos, você, então, elenca uma quantidade de matérias que você vai estudar ao mesmo tempo. Então, você vai ter uma quantidade de matérias... Erlânia, coloca aqui no vídeo, por favor. Você vai ter uma quantidade de matérias que estão no seu ciclo e uma outra quantidade de matérias que está fora do seu ciclo. E na medida em que as matérias que estão no ciclo forem terminando, as que estão fora do ciclo vão entrando no ciclo. Então, você vai ter o que você está fazendo... Como se fosse um Kanban. Você já viu o Kanban? O Kanban tem 3 colunas. Erlânia, bota uma ilustração aqui no vídeo, por favor. Tem 3 colunas. Você tem uma coluna que é o que você precisa fazer, uma que é o que você está fazendo e outra que é o que você já fez. Então, no Kanban é desse jeito, O que você precisa fazer, o que você está fazendo e o que você já fez. Aí, você, então, vai montar os seus ciclos de estudo usando essa lógica. Você vai pegar uma quantidade de matérias, vai colocar na coluna do estou fazendo, que é o seu ciclo, mas vai ter matérias que vão estar fora do ciclo. Seja aquelas que você ainda não estudou, ou sejam aquelas que você já estudou e por isso elas saíram do ciclo. Então, o conceito de ciclo de estudos é esse. Aí, a pergunta que vão fazer sempre vai ser, professor, beleza, mas quantas matérias eu devo colocar no ciclo? Quantas matérias eu vou estudar ao mesmo tempo? Isso, óbvio, vai depender de várias coisas. Tá? De várias coisas. Não tem uma resposta simples para isso. Eu vou dizer, estuda 3, vai lá. Não, depende de várias coisas. As principais variáveis que vão te levar a tomar essa decisão são 2. A primeira delas é a quantidade de tempo que você tem para estudar. Óbvio, quem tem 8 horas consegue estudar mais matérias ao mesmo tempo do que quem tem 3. E quem tem 10 estuda mais do que quem tem 8. E assim é a vida, Quanto mais tempo você tem, quanto mais horas por semana você tem para estudar, mais matérias você pode estudar ao mesmo tempo. E tem um outro fator que é a quantidade de matérias que caem no seu edital. Por quê? Essa quantidade de matérias varia absurdamente de um edital para o outro. Tem editais que cobram 5 matérias, tem editais que cobram 20. Então, a quantidade de tempo que você vai dedicar a cada matéria vai variar e a quantidade de matéria que você vai estudar ao mesmo tempo vai variar de acordo com o que o seu edital está cobrando.
Eu recomendo que você estude todas as matérias do edital de uma vez? Depende, em alguns casos sim. São poucos, mas em alguns casos sim. Eu vou te dar um exemplo específico. Eu tenho um aluno lá da comunidade Concurseiro de Verdade que está estudando para o concurso da Perícia Forense do Ceará, PFOCE. E eu montei um ciclo de estudos para ele. Aí eu montei para ele um ciclo de estudos da PFOCE. Né? A PFOCE, é importante salientar aqui para você, é um concurso que, para a área que ele escolheu, que é, eu não vou lembrar o nome do cargo exatamente, mas é um cargo de nível superior, mas de assistente, não é o cargo de perito. Então, lá na PFOCE, no edital, salvo engano, são 5 matérias que caem. 5 matérias, e ele me deu uma estimativa de 3 ou 4 horas por dia que ele tem para estudar. Então, veja só, se no edital caem 5 matérias, e ele tem 3 ou 4 horas por dia para estudar todos os dias e no fim de semana um pouco mais, dá para estudar todas as matérias ao mesmo tempo. Você percebe? Dá para estudar todas as matérias ao mesmo tempo. Dá para você fazer de um jeito que você vai ver o edital inteiro ao mesmo tempo. Por quê? São poucas matérias e você tem um tempo razoável. Agora, se você chega para mim e diz, professor, eu quero estudar para a Receita Federal. Cara, né, seja para auditor, para analista, tanto faz. É muita matéria. Mesmo que você tenha o dia inteiro para estudar, não tem condições de você estudar todas as matérias ao mesmo tempo, porque são muitas. Você percebe, então, qual é a dificuldade aqui? Você precisa ter sabedoria para escolher quais matérias você vai estudar em cada momento e para montar esse seu ciclo, levando em consideração essas matérias que são mais importantes que você deve estudar primeiro. Então, eu vou explicar agora para você a quantidade de matérias que eu indico que você estude. Esse é o primeiro ponto que eu quero deixar muito claro aqui, tá? Tem resposta, eu vou dar a resposta. Né? Mas eu vou também explicar quais são os princípios que você precisa levar em consideração para decidir a ordem em que você vai estudar essas matérias, tá bom? Então não é só quantas matérias estudar de uma vez, mas também quais matérias estudar, o que estudar antes, o que estudar depois e como fazer esse planejamento da melhor maneira possível para otimizar seu resultado, para você poder ter mais produtividade estudando. Então vamos lá. Primeiro, quantas matérias estudar? Simples e direto, tá? Pelo menos 3, no máximo 7. Pelo menos 3, no máximo 7. E eu digo isso porque, na minha visão, com menos de 3 matérias, tá? Menos de 3 matérias, você não tem, vamos dizer assim, alternância suficiente, tá? Para você pegar um gás. Você não tem alternância suficiente para você virar uma chave. Por que é que a gente estuda matérias diferentes? Não estuda uma matéria de cada vez? É simples. Porque de vez em quando a cabeça da gente pede que a gente mude. Mude o que está fazendo. Mude o tipo de conhecimento que a gente está obtendo, mude o jeito que a gente está estudando. Né? Porque quando a gente fica muito tempo fazendo a mesma coisa, né? Obtendo o mesmo tipo de conhecimento, estudando do mesmo jeito, né? As mesmas coisas, as mesmas matérias e tal, aquilo ali vai ficando cansativo. E o cansativo não é sinal de fraqueza. É sinal de que a sua mente está pedindo para você mudar. Está pedindo para você mudar alguma coisa. Então, o que é que eu fazia na minha época de concurseiro, orientado por um professor de pré-vestibular que eu tive e que me ajudou demais? É o seguinte, eu, lá atrás, né, concurseiro, jovem, concurseiro, tal, querendo ganhar o mundo, o que é que eu fazia? Eu pegava matérias que exigiam muitos exercícios de fixação e eu alternava com matérias que exigiam muita leitura. Dá para fazer sempre isso? Dá, desde que você esteja estudando essas matérias, né? Se você está estudando, por exemplo, concurso da área jurídica, aí, meu velho, é leitura para todo lado, não tem muito o que fazer. Mas, no meu caso, como eu estudei para a área fiscal e para a área de controle, eu alternava, por exemplo, matéria jurídica com contabilidade. Aí depois eu ia para outra matéria jurídica e ia para, sei lá, estatística, matemática, né? Matérias que exigiam mais exercícios, né? Até português, né? Como eu estava mais avançado nesse momento, eu não estudava a matéria de língua portuguesa, mas quando eu colocava no ciclo, eu mais resolvia questões do que lia textos, né? Agora, na matéria jurídica vai ser diferente. Na matéria jurídica, salvo algumas exceções, você vai ler mais, né? Você vai ler bem mais do que você vai... como é que eu vou dizer, né? Resolver questões e tal, né? Então você vai ler e depois você resolve e tal. Mas o estudo vai vir mais na leitura do que na resolução. Agora, quando você estuda contabilidade, por exemplo, não é. Você faz uma pequena leitura e resolve várias e várias questões para fixar aquele conteúdo. Então tem essa mudança e quando esse seu padrão cerebral muda, algumas coisas se abrem, né? Algumas possibilidades se abrem na sua cabeça.
E uma dessas possibilidades é justamente essa de você fazer esse estudo variado e isso trazer para você uma maior intensidade, uma maior energia, uma maior produtividade, uma maior capacidade de você compreender aquilo que você está fazendo, aquilo que você está estudando. Tá bom? Então, assim, não é só você estudar tantas horas e acabou. Não. Né? É o jeito como você estuda, quais matérias você estuda a cada momento. Então, eu recomendo demais essa alternância. Aí, o primeiro princípio para você escolher é o seguinte, veja, eu falei 3 a 7 matérias, né? De acordo com a quantidade de matérias que cai no seu edital e com o tempo que você tem para estudar no dia a dia. Então, 3 a 7. Ok. E o que é que vai fazer, então, você decidir entre 3, 4, 5, 6 ou 7? Né? Então, veja, para quem tem 3 horas, cara, bota 3 matérias e tá legal. Aí você estuda 2 por dia. Né? 2 por dia, 2 blocos de 1h30, ou um de 2 horas e um de 1, a depender da importância, do peso daquelas matérias, da quantidade de temas que tem. Porque esse também é um ponto importante. Né? Você precisa levar em consideração também o tamanho da matéria. Tem matérias que são mais extensas, outras que são mais curtas. Mas isso aí você só vai percebendo quando você estiver no estágio um pouco mais avançado, tá? Então, beleza. Quantas matérias? Isso. 3 a 7, a depender da quantidade de horas por dia que você tem para estudar. Aí, beleza. Quais matérias você vai estudar? Aí é que está o pulo do gato. A minha recomendação sempre foi e continua sendo que você estude blocos de 1 a 2 horas de cada matéria, tá bom? 1 a 2 horas. Não menos que 1, não mais do que 2. Para quem está começando a estudar, talvez 1 hora seja bom, porque você troca mais rápido, então você tem essa sensação de gratificação, de ter concluído aquela meta, ter batido aquela pequena meta ali ao longo do dia e tal. Então você estuda 1 hora e pode trocar de matéria, não tem problema. Para quem está mais avançado, eu recomendo que você fique ali entre 1h30 e 2 horas, a depender da matéria e da importância dela. Né? Você que já não sente mais tanto cansaço de estudar, você que já não sente mais tanta dificuldade, né, de estudar aquela matéria, né, por um tempo mais longo e tal. Então, entre 1 e 2 horas cada matéria. Ah, professor, eu tenho 4 horas por dia, como é que eu faço? Cara, você pode fazer, por exemplo, 3 blocos, sendo 1 e 2, sendo 1h30 e 1h30. Você pode fazer 2 blocos de 2 horas. O importante é que você mantenha esse padrão de 1 a 2 horas por matéria e que você faça boas escolhas das matérias usando essa estratégia que eu te falei, de tentar alternar matérias que são diferentes, que exigem competências diferentes e que trazem, assim, fazem com que você levante conhecimentos de áreas diferentes, beleza? E a escolha das matérias, nesse caso, vai ser essencial. Quais matérias você vai colocar no ciclo? Esse é o ponto. Quais matérias você vai colocar no ciclo? Quais matérias são mais importantes e quais são menos importantes? Aí eu vou agora te ajudar a compreender essa parada da importância das matérias, né? Porque isso é um negócio que tira o sono de muita gente. Quais são as dúvidas que surgem? Né? São pessoas que chegam para mim perguntando assim, professor, olha só, eu devo começar pela matéria mais casca grossa, mais para lascar, para começar pelo mais difícil, depois vir para o mais fácil. Eu devo começar pelo mais fácil e ir para aquilo que é mais difícil. Lembrando que o que é fácil e difícil é o que é fácil para você, difícil para você. Não é a mesma coisa para mim, não é a mesma coisa para o outro. Então, cada um sabe onde é que seu calo aperta. E as pessoas perguntam assim, professor, eu começo pelas matérias que são mais bombadas, assim, que aparecem em mais concursos, ou eu começo pelas que são mais específicas e tal? Isso depende da sua estratégia. Né? E quando eu falo de estratégia é o seguinte, gente, estudar não é apenas ler e resolver questões, revisar, mensurar resultado. Não é isso. Estudar também envolve você ter uma estratégia consistente de acordo com o seu objetivo. Você tem uma estratégia de acordo com o lugar onde você quer chegar, de acordo com o lugar onde você pretende chegar daqui a um tempo. Então, veja só, o que é que você pretende? Qual é a sua pretensão agora? Aí eu fico brincando com o INSS, né? Porque sempre que eu pergunto isso, eu falo, gente, você está estudando para qual concurso? Ah, estou estudando para o INSS, professor. Eu sempre falo, rapaz, você está numa relação abusiva com o INSS. Não existe só INSS do mundo, não. Tem um mundo de outras possibilidades aí, um monte de coisa acontecendo. Mas beleza, você está estudando para o INSS? Tá bom. Sabe quando é que vai sair? Não, não sabe. Ninguém sabe. Vai demorar ainda. Ok, e até lá você vai fazer o quê? Ah, só o INSS me interessa, eu vou ficar estudando. Então beleza, pega o edital do INSS e vai. Agora, se você ainda tem dúvidas, o que é perfeitamente normal e até certo ponto saudável, tá? Se você tem dúvidas de qual concurso você vai fazer, geralmente acontece assim, a pessoa chega para mim e fala, professor, eu tenho um sonho,
Meu sonho é ser auditor da Receita, é ser auditor da CGU. Meu sonho é passar no concurso XYZ. Mas daqui para lá, o que estiver rolando, eu estou fazendo. Eu digo, beleza, essa é uma estratégia inteligente. Essa é uma estratégia de alguém perspicaz, que olha e diz, olha, eu tenho um sonho, eu quero chegar ali, eu quero ser analista do Banco Central, eu quero ser não sei o quê, mas o que aparecer no caminho, eu estou topando. Né? Porque eu sei que vai demorar, eu sei que o caminho é longo, eu sei que as coisas não são simples, e que eu vou demorar um tempo para entender essas matérias e tal. Se essa é a sua estratégia, tá? Se a sua estratégia é, eu tenho o meu sonho, foco no sonho, mas o que aparecer no caminho tá valendo, então eu recomendo demais que você comece seus estudos pelas matérias que mais aparecem em outros concursos. E assim, gente, parece uma coisa besta de se dizer, né? Mas eu garanto que tem um monte de gente que está assistindo agora e que não tinha pensado nisso. Então você começa a estudar pelas matérias que aparecem com mais frequência em editais de concursos variados. Que matérias são essas? Eu vou te dizer 5. Erlânia, por favor, coloca aqui no vídeo. Coloca aqui do lado, ó. Aqui. Isso, muito bem. Aí você vai colocar aí as seguintes matérias, ó. Língua portuguesa, essa é a primeira. Raciocínio lógico matemático, essa é a segunda. Informática é a terceira, direito constitucional é a quarta e direito administrativo é a quinta. Essas 5 matérias que você está vendo aqui do lado são aquelas que mais caem em provas de concursos. São aquelas que aparecem com mais frequência. E que eu diria que pelo menos 3 delas estão presentes em, sei lá, 90% dos concursos que tem para fazer nesse país. 90%. Então, professor, eu não tenho a menor ideia de qual concurso eu quero fazer, mas eu quero ser servidor. Estuda essas 5 matérias. Professor, meu sonho é ser auditor da Receita, mas eu sei que é um longo caminho e até lá eu quero passar em outras coisas. Estuda essas 5 matérias. Você vai criar um ciclo básico com essas 5. Professor, eu tenho tempo, quero colocar mais uma 6ª matéria. Então, beleza. Sabe o que você vai fazer para escolher o próximo nível, o próximo degrau das matérias do seu ciclo? Você vai levar em consideração a área para a qual você vai estudar. Sim, por quê? Uma vez que você começou a estudar essas matérias mais básicas, ainda que você não saiba qual concurso vai fazer, você já é capaz de escolher, ou pelo menos de começar a pensar numa área para se dedicar. Quando eu falo em área, você pode procurar no meu canal, tem vídeo sobre isso. Quem é aluno da comunidade, lá na comunidade tem uma aula só sobre esse negócio de escolher área para concurso. Eu falo para você quais são as áreas, e são várias, são muitas as possibilidades. Só que você tem que fazer uma pesquisa. E o concurseiro que não pesquisa, ele sabe o quê? Ele é um reprovado. Porque se o sujeito quer passar no concurso público e não é capaz de ir atrás de conhecimento, meu amigo, eu sinto muito, você está condenado a reprovações sucessivas. Até que você acorde para a vida, assuma a responsabilidade pela carreira que você escolheu e comece a pesquisar. Então, você quer pesquisar as áreas? Comece assistindo esse vídeo que eu estou dizendo, que está no meu canal. Vai lá no YouTube, olha lá o vídeo e tal. E você vai ver que eu explico lá quais são as várias áreas que você tem. Alguns exemplos aqui. Área fiscal, né? O pessoal que trabalha com arrecadação de tributos, que fiscaliza a receita. Aí tem o pessoal que fiscaliza a despesa, que é a área de controle, tribunais de contas, controladoria, secretarias de transparência e por aí vai. Você tem áreas específicas, como por exemplo a área de saúde, a área de educação, muito concurso para professor, para auxiliar, para inspetor, para não sei o quê. Cada estado, cada município faz o seu. Tem muita vaga sempre. Você tem outras áreas, né? Tem a área jurídica, você tem a área administrativa, que também traz uma série de possibilidades, apesar de estarem aparecendo poucas vagas nos últimos anos, e por aí vai. Por aí vai. Você tem muitas áreas, você tem muitas possibilidades. Assista esse vídeo que eu estou dizendo e talvez tenha algumas aqui ou ali que ainda não saltaram aos seus olhos, tá? Mas veja lá para você ver as oportunidades que existem. Beleza, tá? Beleza. Nesse lance das oportunidades, tá? Nessa ideia das oportunidades, você vai escolher uma dessas áreas para se dedicar e assim, escolha com o coração aberto, tá? Não é uma escolha definitiva, você não vai estar amarrada nessa área para sempre. Eu mudei de área mais de uma vez, você também pode mudar. Você pode, inclusive, estudar para um concurso de uma área, passar e depois estudar para outro de outra área. Também é muito comum isso acontecer. Mas escolha uma. Assim que você puder, que você estiver maduro para isso, escolha uma área. Por quê? A área que você vai escolher, ela vai te dar o próximo nível, tá? Eu vou pedir ajuda para minha amiga Erlânia de novo, ó. Erlânia, faz o seguinte, coloca aqui em cima, por favor, coloca assim, ó. Ciclo básico, matérias que caem em muitos concursos. Aí embaixo, né, logo embaixo aqui, você coloca assim, ó.
ciclo intermediário, matérias que caem na área que você escolheu. Aí, do que é que eu estou falando? Tá? Do que é que eu estou falando? É o seguinte, no ciclo intermediário, você vai colocar matérias que são comuns a vários concursos dentro daquela área. Deixa eu te dar um exemplo. Eu falei das 5 matérias que caem em 90% dos concursos. Ok, você começa por elas. Aí, beleza, terminei uma delas. Qual matéria eu coloco no lugar? Ou então, professor, eu tenho mais tempo, eu quero colocar uma 6ª matéria no meu ciclo. Beleza, qual matéria você vai escolher? Se você escolheu a área fiscal, você pode colocar, por exemplo, direito tributário, você pode colocar contabilidade geral, você pode colocar auditoria. Por quê? Essas matérias caem em vários concursos, tá? Elas caem em vários concursos dentro daquela área, né? Eu não vou dizer que em todos, mas em quase todos. Então são matérias comuns àquela área. Então o próximo nível que você pode dar, o próximo passo que você pode dar é buscar as matérias daquela área específica que você está trabalhando, daquela área específica que você pretende prestar. Uma vez que você está nesse nível, eu diria que você está no nível intermediário, você está no ciclo intermediário. Aí a Erlânia vai colocar aqui agora, tá, o ciclo específico, o ciclo avançado. Coloca ciclo avançado, vai ficar mais bonito. Tá? No ciclo avançado, aqui embaixo, você vai estudar as matérias que caem apenas no seu concurso, apenas no concurso que você escolheu. Então, aquelas matérias ultra específicas, tá? Matérias, por exemplo, de legislação específica do seu concurso, ou matérias que nem são de legislação, mas que só caem naquela prova ali mesmo. Sempre tem umas peculiaridades, né? Por exemplo, vai fazer concurso do Banco Central, aí dependendo da área que você for fazer, cai a famosa COSIF, né? A contabilidade aplicada ao Sistema Financeiro Nacional. Isso aí, gente, só cai no Banco Central. Talvez cai mais um ou outro, nem sei. Mas o Banco Central é onde cobra esse negócio. Então você vai deixar isso por último. Sabe por quê? Você vai deixar por último porque lá no final, né? Lá no final, você vai escolher as matérias que você não aproveita para mais nada. Então perceba, você vai estudando e vai criando um funil, é uma pirâmide invertida. Você começa pelas matérias que caem em vários lugares. Armanda, pode colocar um negócio bonito aqui. Começa pelas matérias que caem em vários concursos, depois você afunila para as matérias que caem em vários concursos da sua área e depois você afunila para as matérias que caem só naquele concurso específico que você vai fazer. Aí, esse ciclo avançado, esse estudo das matérias que caem só no concurso que você pretende fazer, esse você vai fazer quando o edital estiver publicado ou quando estiver próximo disso. Não precisa fazer antes. Se você estudou todo o resto antes, quando o edital for publicado, você pode se dedicar a essas coisas mais específicas. Tem gente que acha que só passa no concurso quem estuda tudo antes do edital. Isso não é verdade. Tá? Esse é um ponto que eu quero deixar muito claro aqui com você. Dá para deixar algumas coisinhas para estudar depois do edital, sim. O que não dá é para você querer estudar a matéria inteira depois do edital. Aí, bicho, não vai rolar. Eu sinto muito. A não ser que seja um concurso muito simples. Mas, assim, é muito difícil você conseguir passar num concurso estudando exclusivamente depois do edital. Então, você vai montar os ciclos dessa maneira inteligente que eu expliquei e você vai colocar nesses ciclos uma quantidade de matérias que seja compatível com a sua carga horária, respeitando a regra geral, a orientação geral que eu estou dando, de estudar entre 1 e 2 horas cada matéria de cada vez. E aí, eu recomendo que você alterne, né? Então, vamos supor aqui que você esteja montando um ciclo de 3 horas por dia e você resolve estudar 2 matérias, né, a cada dia. Então, 2 matérias a cada dia, você vai pegar 1h30 e 1h30, 2 blocos por dia. Se você está estudando, por exemplo, 5 matérias, então você vai estudar 2 matérias num dia, 2 matérias no outro dia, e no terceiro dia você pega uma, né, das matérias que você já estudou e coloca a outra junto. E aí você vai desse jeito alternando da melhor maneira possível. Não vai, tá? Não, por favor, não faça isso que eu vou dizer agora. Não fica repetindo, tipo assim, eu vou estudar matemática e direito constitucional, segunda, terça e quarta. Não faz isso. Segunda você estuda matemática e direito constitucional. Na terça você estuda português e direito administrativo. Na quarta você estuda informática e matemática. E por aí você vai. E tenta alternar da melhor maneira possível para o seu rendimento aumentar. Além disso, quando você alterna, você tem um efeito que eu gosto de chamar de efeito memória invertido. Mas esse é um nome besta para um negócio que é muito simples. Que é o seguinte, quando você resolve questões sobre algo que você já estudou, você pode fazer isso assim que você estudou, ou você pode fazer algum tempo depois. Eu sempre recomendo que você faça algum tempo depois. Por quê? Para dar tempo de você esquecer. Professor, por que eu vou esperar esquecer? Não é esperar esquecer, mas é para você ter uma noção real do seu desempenho ali.
Então, se você vai resolver questões dentro do seu ciclo, o que é que você vai fazer? Estuda hoje a matéria, aí quando você for estudar a matéria de novo, aí você resolve questões. Então, pelo menos uns 2 dias, entende? Se der para ser mais tempo, é até melhor. Se puder ser 3 dias, então, em vez de ser hoje, aí eu vou fazer depois de amanhã, né? Pode ser hoje, se hoje é segunda, eu posso fazer na quinta-feira, por exemplo. Então, se você der esse tempinho, você consegue se avaliar melhor. Você consegue deixar esse efeito memória invertido acontecer, né? A curva do esquecimento agir. Então, você vai chegar naquele dia para resolver questões e você vai resolver essas questões de uma maneira, como é que eu posso dizer, mais consciente, mais real. Porque você não vai chegar na prova tendo acabado de ler a matéria do concurso inteiro. Isso não vai acontecer. Você vai chegar na prova para fazer tendo esquecido um monte de coisa. É assim com todo mundo, cara. Você vai ter esquecido um monte de coisa. Então você precisa testar esse nível de esquecimento para ver até que ponto você esquece. Percebe o que eu quero dizer? Para ver até que ponto você esquece, para ver até que ponto você vai conseguir lidar com essas possibilidades. Se você estudou hoje, depois da manhã você vai resolver questões e erra tudo, provavelmente você não estudou da melhor maneira possível. Provavelmente tem coisas que precisam ser resolvidas nessa sua metodologia, desse jeito que você está estudando, tá bom? Então, não é para enlouquecer também com isso, né? Eu trouxe um monte de informação, eu não quero que você endoide com isso, não. Não pare de estudar para poder implementar isso aqui, não é isso não. Você vai consertando o carro com ele andando. Agora, tente da melhor maneira possível, tá? Organizar esses seus ciclos de estudo dessa forma. Ciclo básico, ciclo intermediário, ciclo avançado. E dentro dessas possibilidades, você vai colocar as matérias na ordem que eu expliquei. Começando pelas matérias que caem em muitos concursos, passando depois pelas matérias que caem em concursos da sua área, da área que você escolheu, e depois pegando as matérias que são específicas daquele concurso que você está estudando para fazer. Se você colocar em prática esses princípios que eu acabei de te ensinar, não vai ter erro, você vai conseguir estudar de maneira constante, de maneira disciplinada, e o seu desempenho vai aumentar. Eu garanto, eu fiz isso, funcionou. E várias outras pessoas já fizeram e para elas também funcionou. Esse é o jeito que um verdadeiro campeão estuda, né? Os campeões, as pessoas que estão jogando sério nesse mundo dos concursos, é desse jeito que elas estudam, é desse jeito que elas têm um bom desempenho nas provas que elas pretendem fazer. Beleza? Eu vou então ficando por aqui. Se você ainda não deixou sua curtida neste vídeo, por favor, deixe agora. Se você ainda não se inscreveu, eu não sei o que é que você está esperando. Você está esperando o quê? Uma entidade divina aparecer para você em sonho, mandando você se inscrever aqui? Por favor, se inscreva e a gente vai estar junto nessa jornada rumo à sua aprovação. Meu nome é Paulo Guimarães e eu ajudo pessoas normais como você a organizarem seus estudos para chegarem aos 90% de acerto. Foi um prazer e um privilégio estar com você, como sempre. Um grande abraço, bons estudos, sucesso e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.